Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo à resenha sobre o filme A Grande Virada. Foi um clássico do cinema na área de business e de negócios no ano de 2010. A Grande Virada, The Company Man, dirigido por John Wells, é um drama que explora o impacto humano da crise econômica de 2008. O filme acompanha a vida de 3 homens, 3 executivos, Bob Walker, Phil e Gene, todos funcionários de alto escalão executivo de uma grande empresa que enfrenta cortes massivos de funcionários para poder sobreviver no mercado onde ela atuava. À medida que os profissionais são demitidos, os personagens lidam com as consequências emocionais, financeiras e familiares do desemprego. É um filme que ele tem um lado muito prático, muito real, que certamente pode vir a acontecer na vida de qualquer profissional que trabalha no mercado da atualidade. Então, esse filme ele é um marco na área focada em empresas e negócios em business. Aborda questões como identidade, propósito e a fragilidade do sonho americano em tempos de crise. A narrativa destaca ainda as diferenças de como cada personagem reage à perda do status, da segurança, do poder aquisitivo, desde a busca por recomeços até a resistência a aceitar as mudanças que são necessárias de implementar. Cabe aqui colocar e comentar o papel do cônjuge. Quando ocorre um processo semelhante a esse de demissão, o cônjuge ele tem um papel fundamental de apoio, de orientação, de auxiliar para que os ânimos possam estar equilibrados. E o profissional, tanto o homem quanto a mulher, ele tem um equilíbrio, ele tem a sensatez, calma para recomeçar a sua vida profissional. Então a narrativa destaca as diferenças de como cada personagem reage, a família também, às perdas de status, perdas de bens materiais, segurança, poder aquisitivo, desde a busca por recomeço até a resistência a essas mudanças, mudanças de casa, mudanças de apartamento, mudanças de vida. Existe um personagem, inclusive, que ele passa a ter que ir morar com os pais, algo que ele abominava antes de acontecer esse advento. Com atuações sólidas e uma abordagem realista, o filme A Grande Virada é um retrato sensível e crítico das pressões corporativas e de como elas afetam a vida das pessoas e das suas famílias. É um convite à reflexão sobre valores pessoais, trabalho, profissão e resiliência em momentos de adversidades mil. Esse filme, então, é um drama profundo e introspectivo que examina os impactos econômicos, como também humanos, daquela crise financeira de 2008, que não é tão longe, poderia-se dizer até recente. O filme ele é ambientado em um cenário contemporâneo dos Estados Unidos, com foco em grandes centros corporativos, como Boston e outras cidades industriais, onde a dependência de multinacionais e empresas tradicionais moldou o tecido social e econômico da região. Falando um pouquinho sobre o contexto econômico regional, a narrativa do filme se desenrola em meio a uma recessão americana, uma época marcada por cortes de emprego em massa, grande quantidade de pessoas demitidas e a desvalorização imobiliária, com foco também em uma crescente desigualdade econômica. A GTX Corporation,
uma empresa gigante, evidentemente fictícia, foco do filme, no setor de manufatura e construção naval, é o epicentro de toda a trama. Inspirada em conglomerados realmente reais e que existiram, como diversas outras multinacionais e grandes empresas industriais que enfrentaram reestruturações agressivas, fortíssimas naquele período. A GTX simboliza a desumanização do capitalismo moderno. A região retratada no filme reflete áreas economicamente abaladas por desindustrialização, perda de postos de trabalho. Pequenas comunidades dependentes de empresas locais enfrentam dificuldades com a perda dos empregos, afetando não apenas os trabalhadores, mas também os negócios locais, varejo, comércio, serviços públicos e a coesão social. A ambientação é intencionalmente melancólica, com escritórios opulentos, contrastando com bairros de classe média, enfrentando diversos desafios. Os personagens e a trama. O filme então acompanha 3 personagens principais que ocupavam posições de destaque na área de executivos da GTX antes da crise. Por exemplo, Bob Walker, um executivo da área de vendas, da área comercial, ambicioso, muito confiante, extremamente profissional e competente no que ele fazia, que vive de acordo com o sonho americano. Ele possui uma casa muito confortável em um bairro de classe média alta nos Estados Unidos, dirige um carro esportivo e acredita que o sucesso financeiro é o indicador supremo de valor. Quando é demitido, Bob simplesmente enfrenta uma desconstrução de toda a sua identidade, não somente profissional como pessoal, passando de jogador de golfe corporativo a um operário de construção civil. A esposa desse personagem, foi o seu alicerce principal que o auxiliou muito em todos os momentos, juntamente com o filho, que apesar de ser muito jovem, também da forma que ele conseguiu, ele apoiou o pai. Bob, então, foi o que melhor foi auxiliado, apoiado e suportado pela família. Gene foi um dos fundadores da empresa GTX. Ele é o vice-presidente sênior que sente repulsa pelas decisões de ter que demitir funcionários para satisfazer os acionistas. Apesar da sua posição de poder, de grande influência na empresa, ele é incapaz de evitar os cortes maciços e que o coloca em conflito moral com o CEO James da empresa. Gene foi um dos que mais peso sentiu porque ele não conseguia fazer o que ele queria fazer. Ele tinha que seguir as recomendações do CEO e do comitê executivo e de todos os acionistas do grupo. A família dele não apoiou. Ele não teve nenhum apoio da família durante o processo. Quando você assistir o filme, não vou contar o filme, você vai perceber que foi... E ele simplesmente não teve apoio. Phil foi um veterano da GTX, que subiu ao topo vindo de origens muito humildes, extremamente técnico, extremamente profissional. Phil é um personagem de impacto psicológico da crise em trabalhadores muito mais antigos, mais velhos, mais idosos na empresa, para quem o emprego representava estabilidade, finanças e dignidade. Ao ser desligado, teoricamente descartado pela empresa, ele se sente irrelevante e impotente. Na realidade, ele teve pouco apoio da família e eu te diria que foi o mais impactado e o que mais sofreu com as situações da perda do emprego, chegando ao extremismo. Cada personagem, então, lida com a perda de maneira única, destacando as diferenças de gerações, de idade, visões, ambições e valores pessoais.
tema central e narrativa econômica. O filme explora questões econômicas e sociais com profundidade, incluindo, por exemplo, a desumanização corporativa. A decisão de se demitir milhares de funcionários para preservar a rentabilidade da empresa para os acionistas é apresentada como dilema moral. A empresa GTX prioriza os resultados trimestrais, ignorando o impacto humano, um reflexo do capitalismo financeiro predominante no século XXI. Sobre a ilusão do sucesso material, Bob representa a dependência de status social atrelado a símbolos de riqueza. A sua jornada de adaptação ao trabalho braçal e ao declínio financeiro é uma crítica à cultura do consumismo. Já sobre a obsolescência dos trabalhadores mais antigos, mais velhos, mais idosos, Phil enfrenta a dura realidade de ser substituído por profissionais muito mais jovens, muito mais inexperientes e muito mais baratos do mercado. A sua trajetória, então, pessoal, reflete o sentimento de exclusão daqueles que não conseguem se reinventar no mercado onde ele atua como profissional. Sobre recomeços e resiliência, Gene simboliza uma tentativa de se recuperar valores humanos e a dignidade. Ele decide abrir uma empresa muito menor, com o objetivo de empregar todos os principais ex-colegas demitidos, contrastando com a lógica impessoal da GTX, para que eles iniciem, possam dar os primeiros passos, conseguir obter contratos menores, para que eles possam estar galgando novos resultados. Alguns detalhes técnicos de produção. O roteiro de John Wills é direto e repleto de diálogos introspectivos, refletindo a complexidade emocional dos personagens. A cinematografia de Roger Deakins destaca o contraste visual entre os espaços opulentes das sedes corporativas da GTX e das empresas e os ambientes modestos dos subúrbios, simbolizando o abismo existente entre classes sociais nos Estados Unidos. A trilha sonora, composta por Aaron Ziman, é sutil, mas muito eficaz, enfatizando a melancolia e o peso emocional da trama. A direção de Wills, por sua vez, mantém o ritmo contido, permitindo que os personagens e as suas respectivas histórias sejam o centro das atenções. Casos de sucessos e fracassos representados no filme. 1. A GTX Corporation. Ela representa empresas que sacrificam a força do trabalho humano em nome da lucratividade do mercado, dos acionistas. Esse modelo é comparável ao de corporações reais durante a crise de 2008, priorizando acionistas em detrimento do mercado e de funcionários. O empreendimento de Gene. Embora não seja explorado profundamente no filme, a decisão de Gene de criar uma empresa pequena, bem menor, com valores muito mais humanos, oferece uma alternativa esperançosa ao capitalismo predatório. Mensagem final do filme, então, para encerrar. A Grande Virada é um retrato honesto e comovente de uma crise econômica que abalou milhões de vidas, evidentemente não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Mais do que uma crítica ao sistema, é uma reflexão sobre a identidade humana, o valor do trabalho e a necessidade de ter resiliência em tempos de adversidades. O filme convida os espectadores a se questionar e a questionar o que realmente importa em suas vidas e a reavaliarem a relação entre sucesso e felicidade. É um filme que eu já assisti 4 vezes. Cada vez que eu assisto, eu aprendo algo novo e que eu uso nas minhas mentorias para aumentar e melhorar o nível do conhecimento e de preparação dos meus mentorados. Faça um convite, assista, no YouTube tem um filme de 1h30, você vai ver, põe velocidade 2x para treinar o seu cérebro ficar mais rápido no raciocínio, na compreensão, que você vai adorar.
Pois não importa onde você está, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. E caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre mentoria de carreira profissional, vou deixar os links aí, faça contato, vamos conversar a respeito. Um abraço, vou deixar gravado. Você é muito amado. Tchau, tchau.